Olá, tudo bem? Meu nome é João Pedro Biló, eu sou cirurgião plástico e hoje eu vou falar para vocês sobre o explante das próteses de silicone. Nós não vamos focar hoje nas causas que levam ao explante e sim, a partir do momento que a gente decide retirar a prótese, quais são as opções que nós temos, tá? Então, rapidamente, o que nos leva à cirurgia de explante? O desejo da paciente de não querer continuar mais com a prótese, tá? O linfoma que pode se desenvolver na cápsula da prótese, que é uma entidade muito rara, apesar de ser muito importante, é uma entidade muito rara, mas é uma das indicações. A doença do silicone, que é algo muito popular hoje em dia, tanto nas redes sociais quanto na imprensa. No entanto, é uma entidade que precisa de muito estudo ainda, mais artigos, para se definir exatamente do que se trata. É uma doença que envolve inúmeros sintomas, que muitas mulheres, de 50% a 80%, relatam melhora após a retirada dos implantes, mas que as informações sobre isso ainda estão sendo geradas através dos estudos. Outra causa de retirada dos implantes é a contratura capsular, que é uma reação que o corpo faz em torno da prótese, que é essa cápsula, e ela pode se contrair, mudando a forma da mama e gerando dor. Uma outra causa que pode ser uma opção de retirada dos implantes é quando a prótese se rompe e ao invés de trocar, a paciente decide simplesmente por não colocar uma nova prótese. A partir daí, a gente a gente divide em duas partes o tratamento. Como que nós vamos tratar o conjunto prótese e cápsula? E a outra parte é como que nós vamos remodelar essa mama. Então, vamos agora para essa segunda etapa, que para a primeira etapa, que é como tratar o conjunto prótese-cápsula. Uma única situação necessita atualmente que se faça a remoção em bloco. O que é isso? Você vai fazer uma abordagem cirúrgica que você vai tirar a prótese, a cápsula, sem romper a cápsula. Então, frequentemente, a gente inclui um pouco de tecido mamário em torno do implante. Essa situação é o linfoma. Então, a gente já entra na cirurgia com o diagnóstico do linfoma. Por quê? Essa situação é um câncer, ele precisa ser estadiado antes da cirurgia e a gente já vai, quando é o estadiamento 1A ou 2A, o tratamento implica na retirada em bloco desse conjunto e eventualmente de algum linfonodo que possa existir. As demais situações não necessitam dessa retirada em bloco. Então, a doença autoimune induzida por adjuvantes, que é a síndrome ásia, a doença do silicone, a contratura capsular ou a ruptura do implante não necessitam da retirada em bloco. Ao contrário do que muitas vezes a gente pode ver na imprensa ou mesmo em redes sociais, mas não tem uma indicação médica formal para isso, tá? Então, nessas outras situações, o que a gente leva em consideração para retirar todo esse conjunto ou não? O posicionamento da prótese. Se a prótese está sobre o músculo peitoral, é mais fácil de retirar toda a cápsula, tanto a parte anterior quanto a parte posterior. Se a prótese está atrás do músculo peitoral, a gente vai tomar uma decisão principalmente intraoperatória se a gente vai tirar também a cápsula posterior. A anterior nós sempre retiramos e a posterior a gente decide na hora de acordo com a dificuldade técnica, porque aí nós já estamos muito próximo da pleura, do pulmão. Então, se a gente julga que está muito aderido e o plano cirúrgico tem um risco muito grande de causar outras lesões, como por exemplo um pneumotórax, existe a opção de se deixar a cápsula posterior. Então, frisando, na doença, quando não é o linfoma, nós temos a opção de deixar a cápsula posterior quando o implante está atrás do músculo. Então, resolvida essa etapa, nós passamos então para a etapa de remodelamento da mama. Como nós vamos deixar essa mama com um formato mais interessante? Então, para paciente que tem prótese e desenvolveu um pouco de sobra de pele, frequentemente a gente precisa fazer uma mastopexia, que envolve
o reposicionamento das areolas e do mamilo e a retirada do excesso de pele. Frequentemente nessa situação a gente vai fazer retalhos da glândula mamária remanescente para remodelar essa mama. Nós podemos também, nessa cirurgia, associar a enxertia de gordura, que é a lipoenxertia, lipofilling. Então a gente faz a lipoaspiração em alguma região do corpo, prepara essa gordura e a gente pode injetar em cada mama. Em geral, essa lipoenxertia não ultrapassa o volume de 200 ml. Muito importante saber que desses 100 a 200 ml que frequentemente nós injetamos em cada mama, aproximadamente 30% vai reabsorver, não vai integrar. Então, se a gente injeta 200 ml, provavelmente vai ficar 140 ml nessa mama. Tá? Então, a associação de mastopexia e lipoenxertia é uma das associações mais comuns nessa situação. Tá? A gente também, em mulheres que têm pouquíssima sobra de mama, de pele, tem um tecido mamário, a gente pode simplesmente retirar a cápsula e o implante pela incisão prévia e deixar a mama sem nenhum procedimento adicional. Isso, é verdade, é uma situação de exceção, porque a paciente frequentemente tem excesso de pele e tem alteração do posicionamento das areolas. Essa cirurgia ela é realizada sob anestesia geral, em ambiente hospitalar. A paciente frequentemente precisa dormir uma noite no hospital e o acompanhamento é feito de perto no pós-operatório pelo cirurgião. Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade em deixar nos comentários ou entrar em contato conosco.